Sou Júnia Ramos, arquivista formada pela Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Atualmente sou vice-diretora da Diretoria de Arquivos Institucionais da Universidade Federal de Minas Gerais. Irei entrevistar o professor Daniel Flores, pesquisador CNPq, membro presencial da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos e pesquisador da temática de documentos digitais, autenticidade, cadeia de custódia e diplomática arquivística. Daniel, gostaria que você conceituasse o que é um documento arquivístico. Júnia, documento arquivístico é uma informação. Uma informação que ela é fixada num suporte, ela é fixada num registro. Independe se esse registro é analógico, se esse registro é digital. Então nós produzimos esse documento, essa informação em papel, num sistema informatizado, num SIGAD, de qualquer maneira. Esse resultado dessa fixidez, dessa relação, ela é orgânica, então ela é oriunda de uma atividade, de uma função, de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, e ele é fonte de prova. Ele é o documento, aquele que vai provar as nossas atividades, os nossos desenvolvimentos institucionais, e isso nos denota que ele é, então, um registro orgânico, um registro que vai ter que ser preservado de acordo com as características de avaliação. Quais são as características que um documento arquivístico deve ter? Um documento arquivístico deve ter 6 características. Ele deve ter forma fixa, ele deve ter conteúdo estável, ele deve ter um contexto identificável, ele tem que ter ação, ele tem que ser orgânico e ele tem que ter no mínimo 3 pessoas. Ele tem que ter o autor, ele tem que ter o redator e ele tem que ter o destinatário desse documento. Essas são as características que um documento arquivístico precisa. O que difere o documento físico do digital? Essa é uma questão bastante complexa. Por um bom tempo, a arquivologia ela se baseou nos referenciais da computação, e a computação nos passava, computação de uma maneira geral, ciência da computação, sistemas de informação, de que quando nós fôssemos migrar esses documentos, quando nós fôssemos converter, porque é necessário de acordo com a preservação digital, nós iríamos perder o suporte. Então nós passamos a ideia de que esse documento digital agora, ele não seria mais físico, ele seria só informação. Mas não, quem nos ajudou nisso foi a diplomática. A diplomática nos deu essa solução robusta, teórica, e aí o que nós temos hoje é que tanto o documento analógico é físico, papel ou qualquer outro suporte, quanto o digital também é físico. Então todos os documentos arquivísticos, eles são físicos. Físicos por quê? Porque ele é uma informação e ele tem uma relação com o suporte. Ele precisa dessa relação com o suporte. Nós não podemos prescindir dessa relação, porque senão nós vamos perder um elemento que é a autenticidade. Quem estuda a autenticidade é a diplomática, e a diplomática diz que, para eu poder analisar a autenticidade, eu preciso da relação de suporte. Migração, conversão, emulação, tudo que acontece com esse documento. Então é isso. Sempre nós temos em arquivos, documentos arquivísticos físicos, seja analógico, seja digital. Quais as diferenças entre o documento arquivístico e a informação? E aí você falou também do documento, né? Ele tem que ser orgânico. Fala pra gente um pouquinho aí do orgânico e tal. Exato. Bom, aí foi bom que amarrou exatamente com a questão anterior. Informação e documento. A informação é a mensagem, mas essa mensagem ela tem que ser fixada para ela tornar-se um documento arquivístico. Então, a informação, ela vai ter que passar por esse processo, vai ter que ter o redator, vai ter que ter aquelas características do documento arquivístico, forma fixa, conteúdo estável, e ela vai ter que ser fixada no suporte. Enquanto ela não estiver fixada, ela não tornou-se documento arquivístico.
E aí ela não é o nosso objeto de estudo, ela não é fonte de prova, ela não tem aquelas características que a diplomática precisa para dizer que esse documento é autêntico. Esse documento serve como fonte de prova. Então essa é a principal diferença para a arquivologia do que é informação, do que é documento arquivístico. Alguns autores, isso deve ser ressaltado, que num tempo, vamos falar da década de 90, um tempo atrás, alguns autores falavam em informação arquivística. Esses mesmos autores que chegaram a citar a informação arquivística, eles mesmos já se retrataram, já escreveram textos novos, publicações novas, dizendo que aquele era um determinado momento da ciência, em que se tinha aquela ideia de que o suporte iria acabar, porque eu ia estar migrando sempre, o que importava era a informação. Claro que a informação é importante, claro que é ela que eu tenho que dar acesso à informação, transparência, mas note, nós estamos falando de um documento fonte de prova, que mexe com a vida das pessoas, que imputa algo na vida do cidadão, da pessoa. Então ele tem que ter fixidez, ele tem que estar registrado no suporte, ele tem que ser o documento. Esse é o foco, essa é a necessidade nossa. O documento, a parte orgânica. A parte orgânica, exatamente. Então, olha só, esse documento tem que ter uma relação orgânica, ele tem que ter o que nós chamamos de vínculo arquivístico, o archival bound. Ele tem que ter uma relação com o seu documento anterior, relação com o documento posterior e uma relação vertical, vetorial, quer dizer, ele pertence a uma estrutura, ele pertence a um fundo. Pertence a um conjunto documental orgânico e esses fundos são organizados em funções, subfunções até chegar à atividade. Essas funções são fazeres de alto nível. São fazeres macros, como gestão de patrimônio, controle de pessoal. Às vezes tem instituições que utilizam outras terminologias, mas geralmente é essa sistemática. E essas funções elas vão se subdividindo institucionalmente, dependendo da complexidade de cada uma, até o momento que a gente chega ao documento, à atividade. Então, olha, container é o fundo, a função no nível mais alto, as subs, que são todas as divisões, e eu chego à atividade, que é o documento. Essa relação toda que eu acabei de constituir, quase que graficamente aqui, mas mentalmente, na verdade, né, ela nos dá a organicidade, o vínculo arquivístico e a relação que esse documento tem com todos os outros. O que a gente diz do documento arquivístico é, se eu retiro esse documento desse container multinível que eu acabei de construir, se eu retiro ele e eu analiso ele fora do contexto, ele perde o seu valor. Ele tem valor aqui dentro nessa relação. Os pesquisadores vão olhar esse documento dentro dessa relação, dentro desse contexto.